Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Preste atenção, porque Deus começa a falar com a gente quando nós estamos lendo, Deus já começa a falar ao nosso coração. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de mosto os teus lagares. Feche os olhos, vamos orar. Pai, louvamos e exaltamos o teu nome. Senhor, eu sei que o Senhor recebeu a nossa adoração. Senhor, nós nos sentimos tão bem na tua presença. A tua presença é maravilhosa, ela faz toda a diferença na nossa vida. E agora nós queremos lhe pedir, Senhor, por misericórdia, fala ao nosso coração. Para isso, Senhor, eu me coloco à inteira disposição do Senhor, para ser um canal usado pelo Senhor. Ó Deus, me dá inteligência, me dá sabedoria, mas acima de tudo que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida. Dá também ao teu povo, para que todos saiam deste lugar com o entendimento da tua palavra, que possam, Senhor, praticá-la no seu dia a dia. Senhor, eu repreendo deste ambiente todo o espírito maligno que venha trazer distração ou confusão nas mentes. Ó Deus, eu lhe peço que a nossa mente esteja cativa, Senhor, à mente de Jesus. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, fala ao nosso coração, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar? Eu queria fazer uma pergunta, antes da gente iniciar na nossa mensagem aqui. Quantos acreditam realmente que a Bíblia é a palavra de Deus? Levante a sua mão agora, eu sou o primeiro. Quantos acreditam que Salomão foi o homem, fora Jesus Cristo, mais sábio que passou sobre a face da terra? Levante a sua mão também. Se você acredita na Bíblia, a Bíblia diz isso, que não houve ninguém com sabedoria. Deus capacitou Salomão com a sabedoria extraordinária. O Espírito Santo o inspirou para trazer provérbios, ensinamentos que nos encantam e nos livram de tantos problemas na vida. É bom ler, né, aquilo que Salomão escreveu. O livro de Provérbios, nós deveríamos lê-lo todos os dias, uma parte do livro de Provérbios, porque ele traz sabedoria para nós vivermos. Sabedoria, na verdade, é a forma que Deus pensa, isso, para nós vivermos, isso é sabedoria. Quando você vive segundo o que Deus pensa, você está sendo sábio. Quando você vive segundo os seus pensamentos, segundo os conceitos humanos, segundo aquilo que o amigo ensinou, ou mesmo os pais ensinaram, e vai contra a palavra de Deus, você está sendo tolo. A verdade é essa. Nós somos sábios quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós entendemos que ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela traz ensinamentos para a nossa vida. E aqui, neste capítulo, eu gostaria de estar trazendo algumas mensagens, algumas verdades para o nosso coração.
Salomão, ele começa aqui dizendo o seguinte: filho meu, um homem sábio, estava falando para o seu filho. Então sinta-se aqui diante de Salomão e sendo um filho de Salomão, e ele te aconselhando, ele te dando instruções para a sua vida, para você ser abençoado na vida. Ele diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Quem quer viver muito nessa terra? Todos nós queremos viver muito, e viver muito em paz. Todos nós queremos isso. Esse é o sonho nosso. Se esse é o nosso sonho, viver muito sobre a terra e viver em paz, por que é que nós não obedecemos os mandamentos de Deus? Porque muitas vezes nós somos tolos, não somos sábios. Quando nós observamos os mandamentos de Deus, isso é o mapa da felicidade, gente. O mapa da felicidade, todo mundo fala, eu queria ter o mapa da felicidade. Está aqui o mapa da felicidade. Os provérbios que estão escritos são o elixir da vida, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida próspera, uma vida abençoada, que é o que nós desejamos na nossa, por toda a vida nós desejamos. E por que muitas vezes somos tolos, deixamos de obedecer a palavra de Deus, os ensinos de Deus, aquilo que nos é ensinado, para seguir os nossos próprios ensinamentos, né? Quando nós seguimos esses mandamentos, o que a palavra de Deus nos diz? Que nós seremos abençoados. E quando nós não seguimos esses mandamentos, nós seremos amaldiçoados. A palavra de Deus nos diz de forma muito clara: se nós seguirmos esses mandamentos, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Está lá em Deuteronômio 28. Basta nós seguirmos os mandamentos para nós sermos abençoados. As bênçãos nos seguirão, nos alcançarão. E aqui, Salomão, ele vai trazendo isso aqui. Muitas vezes nós achamos que Deus é um Deus carrasco. Por que Deus está exigindo isso de mim? Às vezes, mandamentos que nós não queremos seguir, e achamos que Deus é um Deus carrasco. Mas Deus é um Deus cheio de graça, cheio de ternura, cheio de amor por nós. Tudo que Ele nos orienta aqui na palavra dEle, é para a gente ser abençoado. Não tenha dúvida disso. E muitas vezes nós preferimos ir nos nossos próprios caminhos. Eu não estou falando de vocês, não, estou falando que eu também às vezes faço isso. E quanto mais eu seguir a palavra de Deus, mais sábio serei, mais abençoado serei, e mais recompensado pela minha obediência eu vou ser. Nós vamos ser recompensados pela nossa obediência. Quando você começa a ler esse texto, você vê exatamente Salomão dizendo o seguinte: se você obedecer, nesse quesito, você vai ser recompensado por Deus. Ele traz aqui de forma clara. E eu queria, nessa noite, mostrar algumas recompensas de Deus quando nós somos obedientes à sua palavra. E nós vamos estar aqui, nessa noite, vendo isso. Aqui no versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: primeira recompensa, ele diz o seguinte: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ele fala, ata aos seus pescoços, ou seja, faz da benignidade e da fidelidade um colar. Você põe um colar de benignidade e fidelidade, é isso que ele está dizendo. Escreves na tábua do teu coração, escreve no teu coração, escreve, repete isso para o seu coração, repete o tempo todo os mandamentos de Deus para o seu coração, para ficar gravado, para ficar encravado no seu coração. E ele diz o seguinte: a recompensa: acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens. A primeira recompensa que nós vemos é achar graça, primeiro, diante de Deus. Quando você acha graça diante de Deus, você está bem. Você está bem. Porque Deus, Ele concede o desejo dos nossos corações, quando nós estamos
agraciados por Ele. E quando nós estamos bem diante de Deus e exercemos a benignidade e a fidelidade sobre a vida das outras pessoas, nós vamos achar graça diante dos homens também, coisa boa também. Tem gente que fala assim, não estou nem aí para ninguém. Não é verdade, gente. Nós temos que achar graça diante de Deus e dos homens. É o que Jesus Cristo fez. Ele encantou a Deus pela sua obediência, mas Ele encantou os homens pela sua graça, pela sua fidelidade. Fidelidade à palavra de Deus, fidelidade às pessoas, né? A benignidade, ou seja, a misericórdia. Jesus Cristo era um homem que tinha compaixão, mesmo do mais perdido pecador, mesmo do mais vil homem, do homem que não tinha nenhuma doçura, do homem que era mau, ele tinha compaixão. Ele andava o tempo todo, ele teve compaixão de um maldito que estava sendo morto na cruz, que era o ladrão da cruz, um homem mau. Se estava indo ali para a cruz, Jesus foi o único justo ali a ir para a cruz. Ele era mau. Então, agora a benignidade e a fidelidade, elas não são um dom natural, elas são fruto do Espírito. Você só vai conseguir exercer benignidade e fidelidade se você se encher do Espírito Santo. E quando você tem benignidade e fidelidade, você ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a você mesmo. E quando acontece isso na sua vida, automaticamente você ganha graça diante de Deus, porque você ama a Deus sobre todas as coisas, e diante dos homens, porque você é capaz de amar as pessoas, tendo compaixão, sendo benigno para com as pessoas. Então Salomão, ele começa dizendo o seguinte, você quer ter longos dias na terra, você quer ter uma vida de paz, olha, você põe como um colar a benignidade e a fidelidade no seu pescoço, rasga o seu coração e coloca isso lá dentro, no profundo do seu coração. Seja benigno, seja misericordioso, seja bom para com as pessoas, e automaticamente você vai ganhar graça diante de Deus e diante dos homens. Então ele vem trazendo a primeira recompensa, que é maravilhoso. Primeiro, a graça diante de Deus, e depois a graça diante dos homens. Se você tiver graça diante dos homens, você será abençoado nessa terra, porque você estará honrando os mandamentos do Senhor, e quem honra os mandamentos do Senhor, cumpre os mandamentos do Senhor, vai ser abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo, ele diz o seguinte, no Provérbios 3, 5, ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, se você confiar no Senhor de todo o seu coração e não estribar no seu próprio entendimento, você nunca vai se decepcionar, porque quem confia em Deus nunca vai se decepcionar. Olha, você pode dizer que está decepcionado com o governo, você pode dizer que está decepcionado com as instituições, você pode dizer que está decepcionado até com a igreja, você pode estar dizendo que está decepcionado com a família, mas com Deus você nunca vai se decepcionar. Se você confiar inteiramente no Senhor, você pode confiar que Ele nunca vai te decepcionar no seu caminho, nunca, nunca. Então, o que Salomão está dizendo é o seguinte, olha, você pode desconfiar de todo mundo, mas confia em Deus. Se Deus falar com você para fazer, faça. Se Ele te ordenar fazer alguma coisa, obedeça. Não fica falando assim, não, eu acho que o meu caminho é melhor do que esse que está sendo ensinado na palavra de Deus. Porque se você for pelo seu caminho, ou pelo caminho de alguém que te aconselha, você pode se decepcionar. Mas se você for pelo caminho de Deus, pela palavra de Deus, você nunca vai se decepcionar. É isso que ele está ensinando para a gente. E por que a gente prefere ouvir um amigo,
prefere ouvir, às vezes até os pais, que vão contra alguma coisa que a palavra de Deus nos diz. Preferimos confiar nos homens do que confiar em Deus. As pessoas vêm, distorcem a palavra de Deus, nos levando para um caminho que não é o caminho, e você olha para a palavra de Deus está te orientando diferente, e você prefere, para agradar o seu amigo, para agradar alguém, ou para se agradar, ir atrás daquele pensamento que você tem, e não do pensamento de Deus. Você vai se decepcionar muitas e muitas vezes, mas se você estiver tudo aconselhado por Deus, pelos seus mandamentos, confiando inteiramente no Senhor e não se estribando no seu próprio entendimento, as coisas vão dar certo para você. Lá em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 diz o seguinte: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem desampararei. E assim com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Ou nós confiamos em Deus, que Ele vai nos sustentar, que Ele nunca vai nos desamparar, que Ele vai estar ao nosso lado todos os dias da nossa vida, ou nós vamos ficar desconfiando, e confiando nas nossas riquezas, confiando naquelas pessoas que estão ao nosso lado, confiando muitas vezes no governo e tantas coisas, que todos vão nos decepcionar, mas Deus nunca vai nos decepcionar, nunca. Então confia no Senhor de todo o seu coração, não vai pelo seu entendimento, não, vai pela palavra, mesmo que o seu entendimento esteja dizendo: não, faça do meu jeito, vá pela palavra de Deus, Terceiro, versículo 6 aqui, de Provérbios, ele diz o seguinte: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que ele está dizendo aqui? Deus te dará uma caminhada reta e segura. Deus vai te dar uma caminhada reta e segura. É muito claro aqui, ele vai, reconhece Deus em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Então ele está dizendo: ó, se você fizer uma caminhada segundo Deus orienta, a sua caminhada vai ser reta. Por que nós vivemos uma vida cheia de caminhos sinuosos? Vamos cambaleando muitas vezes o nosso caminho, as coisas muitas vezes não dão certo para a gente, exatamente porque nós preferimos reconhecer o nosso modo de pensar, de agir. Não, eu vou por esse caminho, mas reconhece-o em todos os teus caminhos, todos os seus caminhos. Tem gente que fala o seguinte: Deus, o Senhor pode entrar na minha família, você pode entrar na minha vida espiritual, mas nos meus negócios, deixa que eu tomo conta, eu sei tomar conta. Nós não sabemos nada. Reconhece-o em todos os seus caminhos, reconhece-o na sua família, reconhece-o no seu trabalho, reconhece-o na sua escola, reconhece-o todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão. Fala: Senhor, eu quero reconhecer o Senhor nos meus caminhos, eu quero que as minhas veredas, meus caminhos não sejam tortuosos, não sejam, que eu não viva cambaleante. Você já viu pessoas que vivem em altos e baixos na vida espiritual? Às vezes ela está obedecendo, está no alto, porque ela está reconhecendo Deus no seu caminho. De repente ela está lá embaixo. Por quê? Porque deixou de reconhecer Deus no seu caminho. São pessoas que vivem altos e baixos, em caminhos que vão tortuosos. Às vezes estão indo reto e indo muito bem, porque estão confiando no Senhor, reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. De repente ele fala: não, essa parte aqui é comigo,
eu tomo conta. E de repente, o que vai acontecer? O caminho vai ser tortuoso, porque nós não sabemos fazer as coisas direito, quando nós vamos contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos orienta, a palavra de Deus que nos dá felicidade, a palavra de Deus é que nos dá vida de paz e uma vida abençoada. Aqui, Salmo 23 diz o seguinte, versículo 2, 3 e 4: deitar-me faz em pastos verdes, guia mansamente a águas tranquilas. Quem é que faz isso? É o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz com que eu me deite em pastos verdes, ou seja, quando eu reconheço Deus em todos os meus caminhos, eu vou deitar em verdes pastos, eu vou estar em águas mansas, águas mansas. Agora, quando eu sou aquela ovelhinha teimosa, que eu resolvo ir por outro caminho, eu não reconheço, o que vai acontecer? Vou cair em buracos, vou quebrar minha perna, vou correr riscos e perigos, porque eu não estou reconhecendo Deus. O versículo 3 diz o seguinte: Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Veredas da justiça, caminhos de justiça, por amor ao seu nome. Ele, apesar de nós, Ele nos ajuda. Apesar de temarmos muitas vezes, Ele continua nos ajudando a caminhar nesses caminhos da justiça. E o versículo 4, o salmista ainda completa dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu estivesse em caminhos perigosos, mas se o Senhor está comigo, se eu reconheço Deus, mesmo quando eu estou em perigo, mesmo quando está difícil, eu não busquei aquele caminho, mas eu tive que ir por um caminho que é o caminho do vale da sombra da morte. Mas se o Senhor está comigo, não temerei de forma nenhuma. Então, quando eu reconheço Deus em todos os meus caminhos, meu caminho, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, será um caminho seguro, um caminho de paz, um caminho abençoado pelo Senhor. Então nós precisamos estar entendendo isso aí. Quarta, aqui o Senhor diz o seguinte, no versículo 7 e 8, ele diz o seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Fala para a pessoa que está do seu lado: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É isso que Ele está ordenando. Deus está ordenando para a gente. Salomão está dando uma instrução para a gente. O que vai acontecer? Qual é a recompensa? Será isso saúde para o seu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando eu temo ao Senhor e me aparto do mal, qual é que é a recompensa? Saúde. Você gosta de saúde? Quem gosta de saúde? Todos nós gostamos de saúde. Coisa boa é ter saúde. Vem uma pequena enfermidade sobre a nossa vida, qualquer coisa incomoda a nossa vida. E aqui que Salomão está dizendo: se você temer ao Senhor, eu não estou dizendo aqui que você nunca vai ficar enfermo. Nós estamos no mundo, gente. Enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos enfermidades. Nem toda enfermidade é porque eu não temi o Senhor, não me apartei do mal, mas grande parte dos problemas de saúde que a humanidade tem enfrentado é exatamente por não temer o Senhor e não se apartar do mal. Com certeza, com certeza. E a própria ciência, ela comprova isso. Quantos problemas de saúde de quem não teme a Deus? Quem não teme a Deus. Por exemplo, quantas pessoas que perdem a sua saúde em noitadas e noitadas, que passam perdendo o seu sono, de lugares perigosos,
lugares que eles correm risco, às vezes, de vida, de um bêbado, de um drogado, por não temer ao Senhor e não se apartar do mal. Quantas pessoas que estão perdendo a sua saúde em função da nicotina? Todos nós sabemos que faz mal, até o Ministério da Saúde adverte: fumar faz mal à saúde. Até o Ministério da Saúde já reconheceu isso. E quantas pessoas, por não temer ao Senhor e não se apartar do mal, estão envolvidos com a nicotina, tirando a sua saúde, câncer de próstata, pulmão, bexiga, boca, enfim, grande maioria dos cânceres estão ligados aí ao cigarro. Quantas pessoas que perderam a sua saúde, estão perdendo a sua saúde, por não temer ao Senhor, pelas suas bebedeiras, estão com cirrose, pancreatite, gastrites, problemas encefálicos, causados pelo alcoolismo. Por quê? Porque não temeram ao Senhor e não se apartaram do mal. Começaram devagar, dizendo: não tem problema, não tem importância, é só um pouquinho, é só social. Daqui a pouco estavam totalmente se envolvidos. Quando assustam, já são alcoólatras. Por quê? Por não temer ao Senhor e apartar do mal. Quantas pessoas que estão sem sua saúde, perderam a sua saúde, por viver uma vida promíscua, ou seja, prostituição, vivendo no mundo da prostituição. Alguns perderam a sua fertilidade, homens e mulheres, por causa de doenças sexualmente transmissíveis. Alguns perderam a sua saúde, porque adquiriram a AIDS, e tantas outras doenças sexualmente transmissíveis, como hepatite B, hepatite C, e tantas outras que nós sabemos aí, causadas, porque não temeram ao Senhor e não se apartaram do mal. Preferiram viver nos seus caminhos. Teme ao Senhor, aparte do mal, será saúde para você. Saúde para você. Quantas pessoas que se metem em brigas desnecessárias por não temer ao Senhor e não se apartar do mal, guardam mágoa no seu coração. Quantas pessoas? E a mágoa, ela corrói, destrói a alma das pessoas. A mágoa é algo terrível, a Bíblia descreve isso, traz angústia para as pessoas. Quantas pessoas, por não temer ao Senhor e apartar do mal, vivem com ansiedades, angustiados, levando a tantos problemas cardíacos, a tantos problemas gástricos, a tantos problemas de pele, a tantos problemas variados de intestino e problemas variados, porque não temem ao Senhor, não confiam totalmente no Senhor. Quem teme ao Senhor, lança sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Será saúde para aquele que teme ao Senhor e aparte-se do mal. É a palavra de Deus, Salomão instruído pelo Espírito Santo, trazendo luz para as nossas vidas. O melhor remédio preventivo para a nossa saúde chama-se santidade. Santidade. Quanto mais santo eu sou, quanto mais eu me aparto do mal, do pecado que tanto contamina o ser humano, mais sanidade eu vou ter. Interessante que a palavra santidade e sanidade são separadas apenas por uma letra, a letra T, que é o símbolo da cruz de Cristo. Que é o símbolo da cruz de Cristo. Sanidade, quando nós somos santos, a sanidade vem sobre a nossa vida, a saúde
vem sobre a nossa vida. Salomão está dizendo aqui: filho meu, aparta-te do mal, sai fora, teme ao Senhor, será saúde para você. Nós lutamos tanto para buscar saúde, às vezes as dietas hoje são as mais mirabolantes possíveis, às vezes tantas atividades físicas, e nós devemos fazer dieta, devemos ter atividade física, sim, mas o principal, muitas vezes nós deixamos de fazer, a santidade, viver uma vida santa, apartando-se do mal, para que o Senhor nos dê saúde para os nossos ossos, para que sejamos abençoados. Se queremos ser abençoados, basta seguir a palavra de Deus. E para nós terminarmos, ele diz aqui no versículo 9 e versículo 10: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de moço os teus lagares. Se tem uma área que afeta a nossa vida e que nos traz preocupação, é a nossa vida financeira. Para isso, algumas coisas o livro de Provérbios nos ensina. Ensina que nós não devemos ser preguiçosos. Vai ter com a formiga ou preguiçoso? Se é preguiçoso, não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, vai ter com a formiga. É isso que a palavra de Deus nos ensina, de forma clara. Se esse espírito maligno tem vindo sobre sua vida, um pouco cruzando os braços, um pouco sonolento, como diz lá no livro de Provérbios, acorda, meu irmão, minha irmã, larga a preguiça de lado, porque a preguiça vai te empobrecer, vai te deixar pobre. A Bíblia diz isso aqui, Salomão nos diz isso. Agora, aqui ele está ensinando o segredo para nós sermos abençoados por Deus. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, quando eu recebo meu salário, eu recebo qualquer dinheiro, primeira coisa que eu tenho que pensar, vou separar o meu dízimo, minha oferta para o Senhor, porque é a primícia. Quando eu faço isso, eu agrado a Deus. Eu agrado a Deus. E quando eu agrado a Deus, qual que é a recompensa? Seus celeiros serão fartos. Nós acreditamos na palavra de Deus? É a palavra de Deus isso aqui ou não é? E nós muitas vezes, cheios de sabedoria humana, da nossa matemática financeira, e não da matemática de Deus, porque a matemática de Deus é quando você é generoso, você prospera. Quando você dizima, Ele abre as janelas dos céus. Quando você traz a sua oferta, seus celeiros serão fartos, e Ele vai encher de moço os teus lagares, vai fazer que haja fartura. É isso que a palavra de Deus nos diz, de forma clara. E por que duvidamos? Porque deixamos de temer ao Senhor e os seus mandamentos. Preferimos ouvir o que outras pessoas aconselham, se a palavra de Deus é tão clara. Ah, não, mas fulano de tal, pastor tal, falou isso aí. Gente, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E quando nós tratamos com dízimo, tem 3 grandes erros que nós cometemos. Primeiro, quando nós retemos, quando nós não trazemos nosso dízimo. Esse é o erro grave da nossa vida, né? Nós não trazemos os dízimos, é um erro da nossa vida. Segundo, quando nós subtraímos, ou seja, vou dar uma parte, mas não é o dízimo é 10% do que nós ganhamos. É isso que é o dízimo. Mas quando nós subtraímos, não, tá bom, Deus se contenta com 2%. Não, Deus se contenta com a nossa obediência. Com a nossa obediência. E ponto final. E não adianta você querer enganar Deus. Você pode enganar
pastor, a igreja, quem você quiser, porque nós não estamos aqui para ficar olhando e vendo o que você está fazendo, mas Deus conhece o seu coração e sabe o que você está fazendo. Quando você está subtraindo, você está equivocado. E terceiro, forma errada de você em relação aos nossos dízimos e às nossas ofertas, é quando nós resolvemos administrá-lo. Não, eu dou o dízimo, mas eu administro. Está errado também. A palavra de Deus nos diz que nós devemos trazer os nossos dízimos à casa do tesouro. Aqui que é o lugar de você trazer o seu dízimo. Você pode dar uma oferta para alguém, você pode ajudar com cesta básica, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. O dízimo é a casa do tesouro. Se você tem feito dessa forma, você está fazendo equivocado. Vou dar um exemplo de alguém que se equivocou na palavra de Deus, o rei Uzias. Rei Uzias foi um rei brilhante. Ele fez com que a nação prosperasse muito quando ele foi rei. Ele conseguiu que eles tivessem um grande exército, as cidades foram fortificadas. Basta você ler a história do rei Uzias lá. Foi um rei brilhante, mas quando ele estava na sua velhice, ele resolveu, de tão brilhante que ele era, de tão crente que ele era, ele falou o seguinte: olha, eu vou pegar o incenso, e eu mesmo vou usar o incenso aqui, eu mesmo vou fazer aquilo que era papel do sacerdote. Era papel do sacerdote. Você pode falar, mas tem muito sacerdote que usa do dinheiro de forma indevida. Problema dele com Deus. Problema dele com Deus. Mas o meu problema é com Deus. Então, ele fez isso. E o que aconteceu com ele? Ficou leproso. Porque não era o papel dele. Não era ele que tinha que fazer isso. Nós podemos usar o exemplo de Saul também, que quis sacrificar quando o papel era de Samuel, e perdeu a bênção. Quando nós resolvemos fazer uma coisa que não é o nosso papel, nós perdemos a bênção. Nós achamos, não, eu mesmo administro, eu faço do meu jeito, eu dou para quem quiser. Normalmente essas pessoas que dizem isso não fazem, só falam isso para ficar bem com as outras pessoas, por não ser dizimista nem ofertante na casa de Deus. Mas, se fazem, mesmo que estejam fazendo, estão equivocados, porque não é o papel dele. Nós devemos trazer a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nós lemos, quando nós fomos escolher o dízimo aqui, está lá na palavra de Deus, é a palavra de Deus. Você pode fazer o que você quiser, porque a palavra de Deus nos diz que dízimo e oferta tem que ser voluntário, tem que ser dado com alegria, tem que ser feito de coração. Se você fizer de qualquer jeito, Deus também não vai receber. E tem que ser sem pecado, porque Jesus Cristo mesmo falou o seguinte: se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, for levar a oferta até o altar, sabe o que você tem que fazer primeiro? Vai lá e conserta com ele, depois você traz sua oferta. Porque Deus não está interessado no nosso dinheiro, Ele está interessado na nossa fidelidade. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode mandar dinheiro de onde Ele quiser, para o sustento da sua igreja. Mas Ele gosta da nossa fidelidade, de nós honrarmos Ele com as primícias. Quando nós fazemos isso, a recompensa, os seus celeiros serão fartos e transbordarão de moço os teus lagares. É a palavra de Deus. É simples a palavra de Deus, clara a palavra de Deus, honesta a palavra de Deus, fiel a palavra de Deus. O que Ele promete, Ele há de cumprir. O que Deus fala, Ele há de cumprir. Então, não deixe que o devorador entre na sua casa. Obedeça esses conselhos de Salomão, para que você seja abençoado, para que você seja feliz, para que você possa realmente usufruir das bênçãos de Deus sobre a sua vida.
Ou obedecemos na totalidade do que Deus diz, ou não obedecemos. A palavra de Deus nos diz que, de forma clara, lá em Apocalipse, que Deus, Ele não quer uma igreja morna, de forma nenhuma. Ele falou, ou seja frio, ou seja quente. Ou seja, ou você obedeça, seja um crente fiel, tema ao Senhor, coloque Ele em todos os seus caminhos, obedeça em todas as situações, ou seja frio, ou seja quente, ou seja frio, porque o morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Deus não quer gente morna. Deus não quer que você se engane. Deus quer que você entenda a sua palavra, viva a sua palavra, experimente a sua palavra, e que, para que Ele possa abençoá-lo verdadeiramente. A bênção do Senhor, ela vem sobre a nossa vida, quando nós obedecemos a sua palavra na sua totalidade. Muitas vezes é difícil a gente ouvir mensagens que mexem lá dentro do nosso coração, que faz com que haja uma ebulição no nosso coração, leva-nos a pensar e raciocinar que tipo de vida que nós estamos levando. E aqui, Salomão, ele traz essa mensagem ali para o coração do seu filho naquele momento, trazendo ali, claro, para que essa mensagem pudesse ser propagada, claro que o Espírito Santo sabia que um dia ela chegaria até nós, para que nós pudéssemos pensar sobre isso. Você quer a bênção de Deus? Você quer essas recompensas sobre a sua vida? Ou você prefere viver uma vida medíocre, uma vida da forma que você vive a vida inteira? Ou você quer uma mudança dramática, uma reviravolta na sua vida, onde você viva e seja recompensado pela sua obediência ao Senhor? Deus, Ele sempre vai nos recompensar, mas antes da recompensa, vem a obediência. Nenhum lugar na palavra de Deus você vê Deus trazendo a recompensa antes da obediência. Filho meu, sempre assim, se você fizer isso, eu vou trazer a recompensa sobre a sua vida. E aqui ele diz, se nós formos benignos e fiéis, nós vamos achar graça diante de Deus e dos homens. Se nós confiarmos inteiramente no Senhor de todo o nosso coração, Ele nunca vai nos decepcionar, porque Ele nunca decepciona ninguém. Se nós o reconhecermos em todos os nossos caminhos, Ele nos dará uma caminhada reta, segura, tranquila. Se nós temos que reconhecer Ele em todos os caminhos, e não apenas em alguns caminhos, mas em todos os nossos caminhos. Se nós tememos ao Senhor e apartarmos do mal, nós teremos saúde e vida. E se nós honrarmos ao Senhor com as primícias, os nossos celeiros serão fartos. Recompensa para cada obediência. Obedeça. Se você obedecer 80%, você vai receber 80% das bênçãos só. E olhe lá. Obedeça 100%. E você será abençoado 100% por Deus. Porque a obediência traz a recompensa para a nossa vida, no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Feche seus olhos e pense na sua vida agora. Não pense na vida do seu irmão. Essa é uma mensagem para a gente trazer para a gente. Eu trazer para a minha vida, você levar para a sua vida. Deus está falando aqui, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, guarde os meus mandamentos no seu coração, e você vai ter uma vida longa e de paz.
Obedeça, e a recompensa virá sobre a sua vida. Eu não sei, talvez tenha alguma área da sua vida, daquilo que nós falamos agora, que você não tenha obedecido. Talvez está faltando benignidade, fidelidade, misericórdia para com as pessoas, para que você ache graça diante de Deus e dos homens. Talvez esteja faltando confiar no Senhor de todo o coração. Quantas vezes você duvida? Quantas vezes você prefere confiar naquilo que as outras pessoas falam, ou prefere confiar no dinheiro, ou prefere confiar em alguma coisa? Deus nunca vai te decepcionar. Confia no Senhor. Talvez está faltando confiança no Senhor. Ou talvez você não está reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Tem algum caminho seu ainda que precisa de conserto, que precisa de você colocar Deus, para que você possa andar reto, seguro, tranquilo em todos os teus caminhos. Ou talvez está faltando você se apartar do mal. Tem alguma coisa na sua vida ainda que é o mal, uma mágoa, anda ansioso, algum pecado, e que precisa de conserto nessa noite, para que você tenha saúde, a saúde venha sempre sobre os teus ossos. Ou talvez você não tenha colocado Deus em primeiro lugar, Ele não tem sido as primícias, você não tem trazido as primícias, e muitas vezes fala: Deus, por que a bênção não está vindo sobre a minha vida? A bênção financeira, está faltando a primícia. Faça prova com Ele, e Ele vai te abençoar. Se Deus falou o seu coração, precisa de alguma mudança, precisa de alguma coisa ser feita, e se você tem coragem de falar isso para Deus nessa noite, eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento e falar: Senhor, falta isso, falta alguma coisa assim, e eu nessa noite, em nome de Jesus, eu me encorajo, eu me posiciono, eu quero uma mudança, eu quero uma coisa nova na minha vida. Se Deus falou no seu coração, em nome de Jesus, fique em pé agora, em nome de Jesus. Se Deus falou no seu coração, por favor, não fique sentado. Deus, Ele ama as pessoas que têm coragem, e são desafiadas, e falam, tem coragem de falar: Senhor, é isso aqui que precisa de mudança, e eu quero. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. O Espírito Santo, Ele muda a estrutura, muda a nossa fé, nos capacita para nós conseguirmos. E se Deus falou no seu coração, em nome de Jesus, fique em pé. Nós vamos orar por você, para que Deus te capacite, para que Deus te dê um caminho bom, para que você possa ser abençoado, para que realmente Deus possa acrescentar anos de vida e paz sobre a nossa vida, em nome do Senhor. E nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração, fale com Deus. Deus, fale com Ele, é isso que precisa de mudança. Você sabe o que é, o Espírito Santo está falando no seu coração, e nós temos que ter a coragem, quando nós somos desafiados. Muitas vezes nós ouvimos, sabemos que a palavra de Deus, ela nos desafia, mas nós não temos a coragem, porque você fala: não, eu não vou fazer isso, porque eu não vou conseguir. Se você não tem essa coragem, paciência, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas novas. Deus é um Deus real, um Deus terno, um Deus amoroso, um Deus que sempre pensa o melhor para a nossa vida.
E nós vamos estar orando neste momento. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Senhor, eu sei, ó Deus, que é muito bom quando nós chegamos na igreja e ouvimos falar de milagres, queremos receber milagres, queremos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cure, que o Senhor restaure, ó Deus, mas tudo isso está em obedecer ao Senhor. Tudo isso, Senhor, a bênção financeira, a bênção na nossa saúde, a bênção de ter os nossos caminhos acertados pelo Senhor, a bênção, Senhor, de achar graça diante do Senhor e diante dos homens, está em obedecer a tua palavra. É tão simples nós fazermos isso, Pai. A obediência está na frente da recompensa. Em nome de Jesus, eu lhe peço, ó Pai, neste momento, que o Senhor abençoe essas vidas que estão de pé na tua presença. Eu sei, Senhor, que eles já sairão deste lugar abençoados, porque ninguém que chega na presença de Deus e reconhece as suas falhas, reconhece aquilo que precisa de conserto, sai da mesma forma, mas sai diferente, sai abençoado pelo Senhor, porque as tuas promessas são reais e verdadeiras sobre a nossa vida. Portanto, em nome de Jesus Cristo, Senhor, começa a abençoar, que as janelas do céu sejam abertas sobre a vida do teu povo nesta noite, neste momento, ó Pai, que eles possam sair deste lugar renovados, abençoados, cheios de fé, crendo na sua bênção, crendo na sua vitória, crendo na porta aberta, crendo que o Senhor vai à frente das suas batalhas. Ó Deus, tu és Deus e não há outro, um Deus que cumpre cada uma das tuas promessas sobre a nossa vida, um Deus que é real, um Deus que é verdadeiro, um Deus que fala, e um Deus que de forma nenhuma tem pacto com o pecado, tem pacto com a desobediência, mas tem pacto com a obediência, tem pacto com os que são sinceros, tem pacto com aqueles que se quebrantam na tua presença e reconhecem que precisam do Senhor. Deus, por isso eu lhe peço, e eu tenho certeza que o Senhor está abençoando essas vidas no nome de Jesus. Toda obra maligna que está sobre a vida deles, que tem roubado a fé deles, que tem roubado, Senhor, a paz, que tem roubado a saúde, nós repreendemos no nome de Jesus e lhe pedimos, abençoa-os, ó Pai. Nós acreditamos na tua palavra e fazemos menção dela e pedimos a tua bênção sobre essas vidas no nome de Jesus. Amém.